E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo de programação aqui, beleza? Então, na aula de hoje vamos continuar aqui vendo algumas tags específicas para chamar aqui o CSS, né, para ficar mais fácil. Então, nossa aula 17, maneiras de selecionar com CSS, parte 4, né? Lembrando que eu tô fazendo assim só para não deixar, eu poderia fazer tudo isso numa aula só, né? Mas vai ficar uma aula muito longa, então preferi subdividir assim em algumas partes, que aí fica um conteúdo mais tranquilo de assistir, beleza? Então, vamos lá. Abrir com code aqui. E nessa aula de hoje nós vamos ver algumas maneiras bem mais interessantes aqui, bem legais, que fazem bastante diferença. Que vão ser aqui primeiramente nossas pseudo-classes. Pseudo-classes. Vamos montar a estrutura. Português brasileiro. Título do documento. Aqui pseudo-classes. Então, o que é essas pseudo-classes, galera? Bom, são classes que existem apenas no CSS, que a gente faz algumas formatações específicas. Então vamos entender que é cada uma dessas aqui, ó. Por exemplo, eu vou criar aqui um link, né? Vou criar aqui um link, vou chamar aqui de link, beleza? Vou deixar só esse link mesmo, eu acho que já vai dar pra entender. Vamos startar o servidor aqui, vamos colocar aqui um do lado do outro, e vamos chamar aqui o nosso CSS, né? Interno mesmo, style. Então vamos lá. Eu quero chamar esse meu link, eu vou dar uma aparência de botão para ele, vamos dar uma aparência de botão? Então vou passar aqui um background color, sei lá, pode ser o Dodger Blue. Vou passar aqui um padding também de 10 pixels para ele distanciar um pouquinho, né, esse botão, isso. Vou passar aqui um border radius 10 pixels. Então, já tá com a aparência de botão, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mexer nesse botão aqui, passar uma margem de 50 pixels, será que ele vai? Vai, beleza, só para deixar ficar mais aqui, né? Então, o que é a pseudo-classe, galera? São classes que existem apenas no CSS, em que utilizamos para poder fazer alguma coisa específica. Por exemplo, uma pseudo-classe muito utilizada é a pseudo-classe de hover. Então, para eu chamar a pseudo-classe, ó, eu coloco o nome da tag que eu quero e coloco 2 pontos. Então, quando eu coloco 2 pontos, ó, repara que eu tenho daqui, ó, active até lá mais embaixo, ó, tudo isso aqui de pseudo-classes. Cada um desses fazendo uma coisa diferente. Então, bora utilizar aqui a pseudo-classe mais utilizada, que é a hover. O que é a pseudo-classe hover? Ela vai ser ativada quando o meu mouse passar por cima do elemento. Então, por exemplo, quando o meu mouse passa por cima do elemento A, eu vou pegar esse background color e vou mandar ele para ser um azul escuro normal. Então, olha lá, quando eu passar o mouse em cima do link, olha, tuf, ele já virou um azulzão, né? Um azul normal. Por quê? Porque o hover faz isso, ó, quando eu passar o mouse por cima. E além disso, ainda posso dizer aqui, ó, que a cor do botão fica branca, né? A cor da fonte. Então, lá, tuf, efeito de hover, beleza? Que outro efeito bacana nós temos aqui? Nós temos também o efeito de active, ou seja, quando aquele item for ativo. Então, por exemplo, quando esse item for ativo, eu vou pegar, sei lá, o font size e vou mandar para 50 pixels, por exemplo. Então, olha lá, cliquei, tuf, quando o link for ativo, ó, eu ativei o link, tô segurando, né, ó, cliquei, quando o link for ativo, ó, eu mandei a fonte de 50 pixels, beleza? Então, essas são as pseudo-classes. Se você for vir aqui na documentação do HTML, você vai ver que existem várias pseudo-classes aqui. Podemos procurar, acho que até direto aqui, ó, pseudo-classes, olha só. Nós temos aí várias pseudo-classes, ó. Então, se você quiser saber o que cada uma faz, você vem aqui e dá uma lidinha na documentação, beleza? Ó, tem o de checked, quando o arquivo for checado, se ele tiver vazio, primeiro filho, quando o item for focado. Então, tem várias pseudo-classes aí, beleza? Então, isso é que cada um deles vai fazer uma coisa diferente. Vamos anotar aqui, ó. Pseudo-classes são classes que existem apenas no CSS e cada uma faz
uma função diferente. Exemplo, hover, quando passa o mouse em cima do elemento, e active, quando o elemento for ativo, né? For ativado, podemos dizer assim. Então, tá aí algumas pseudoclasses, beleza? Além das pseudoclasses, nós também temos pseudo-elementos. Pseudo-elementos. Como assim? O que são os pseudo-elementos? Vamos entender aqui. Vamos aproveitar que é a mesma estrutura. Então, os pseudo-elementos. Vamos colocar aqui, ó, em vez de botar um link, nós vamos fazer diferente. Eu vou criar aqui um parágrafo de Loren mesmo. Parágrafo de Loren só para a gente entender aqui o que são os pseudo-elementos. Então, um pseudo-elemento, galera, nada mais é do que também uma formatação que existe apenas aqui no CSS, né? Mas ele me dá algumas características bem detalhadas, bem específicas, como por exemplo, qual um pseudo-elemento que nós temos aqui, ó? Eu vou chamar aqui o meu parágrafo e eu vou dizer, ó, para chamar o pseudo-elemento, basta colocar dois sinais de 2 pontos, né? 2 pontos duas vezes, ó. Então eu tenho vários pseudo-elementos. Um deles, por exemplo, ó, é o first letter, ou seja, a primeira letra aqui do meu parágrafo, por exemplo. Então eu vou chamar aqui meu first letter e eu quero que a primeira letra, sei lá, tenha um font size de 50 pixels. Então, olha o que vai acontecer, ó, o meu L, apenas ele tem uma tamanho de 50 pixels. Lembra da atividade anterior lá do que a gente fez aquela interface, onde a gente colocou um span lá naquele cifrão, né, para deixar ele menorzinho? Eu poderia ter colocado um pseudo-elemento também, ó, de first letter, para deixar aquele elemento menorzinho. Beleza? Como eu falei naquela aula, existia a maneira mais prática de fazer e ela tá aqui. Beleza? E aí que eu posso botar o que eu quiser ainda, ó. Se eu quiser mudar a cor do elemento para vermelho ou qualquer outra cor, ele vai aplicar a formatação, beleza? Qual outra pseudo-classe também que nós temos, ó? Meu primeiro parágrafo, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a primeira linha. Ou seja, a primeira linha, eu vou, sei lá, passar um text decoration line 2 na primeira linha. Então, ó, a primeira linha, ele fez o quê? Ele riscou a primeira linha. Beleza? Então, um outro pseudo-elemento aqui também que eu consigo fazer algumas formatações específicas. E assim como as pseudo-classes, ó, basta você vir aqui na documentação, pesquisar por pseudo-elementos, olha lá. E aqui ele vai mostrar o que cada um deles faz. Beleza? Basta dar uma olhadinha aqui e ler. Então, vamos anotar aqui. Pseudo-elementos também são configurações apenas do CSS que facilitam em alguns pontos a nossa estilização. Simples assim, como vocês puderam ver, né? Ah, a primeira linha, a primeira letra. Eu quero que ele faça alguma coisa antes de alguma coisa, ou depois. Então, como eu falei, é um mundo aberto, né, galera? Eu vou passar para vocês o básico, então, caso vocês queiram se aprofundar, vocês têm aí toda a internet para poder pesquisar, beleza? Nunca se esqueçam de pesquisar. Pesquisar é muito, muito importante. E outra coisa, né? Tradutor sempre do lado, ó. First letter. Nós sabemos que first, primeiro, letter, letra. First, primeiro, line, linha. Então, caso vocês tenham dúvida com o inglês, não esqueça, ó. Google Tradutor do seu lado para facilitar a vida. First letter. Então, primeira carta, né? No caso aqui seria a primeira letra. Então, first line. Primeira linha. Beleza? Então, vai aí de cada um. Beleza? Então, pra gente fechar essa aula com mais um aqui, é uma outra pseudoclasse também. Só que eu deixei ela para falar separado porque é uma pseudoclasse que é muito utilizada, que é a pseudoclasse NTH of Child. Vamos entendê-la agora. Então vamos abrir aqui a estrutura. Fecha aqui. Vamos entender agora essa pseudoclasse NTH of Child. Então
Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma div com a classe div1. E dentro dessa div, eu vou criar aqui, sei lá, um parágrafo de teste também. Parágrafo de teste. Sempre vai ser um parágrafo de teste, né? Então, olha essa pessoa do classe que bacana. Eu vou chegar aqui na minha classe div1. E eu quero editar, ó, vou chamar aqui a pseudo classe, né? Lembrando que é um sinalzinho aqui. O meu nthchild. O que é esse nthchild? Ó? Eu vi que ele abre esse parênteses. Então aqui dentro, eu vou selecionar qual que eu vou querer. Então, pera, ainda não vou ter tudo errado, ó. Na minha classe div1, o meu parágrafo, que seja, sei lá, o terceiro filho. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Dentro da minha div classe, da minha div que tem a classe div1, eu vou chegar os parágrafos que tem lá, só que eu quero o parágrafo, apenas o terceiro parágrafo. Como assim? Olha lá. Vamos abrir isso aqui. Então, eu quero editar apenas o terceiro parágrafo teste, né? Então, nesse terceiro parágrafo, vou botar uma cor vermelha. Então, olha só, apenas o terceiro parágrafo foi editado em vermelho. Ah, não, eu quero o segundo. O primeiro. Então, esse thchild, ele ajuda bastante nesse quesito, porque a gente consegue especificar, pegar uma tag específica, sem ter que passar um ID ou uma classe para ele, né? Então, outra coisa bacana e interessante que eu consigo fazer nele aqui, ó, é o seguinte. Bom, eu quero que esses elementos, eles vão de 2 em 2, por exemplo. Então, posso botar aqui, ó, 2n. Então, ó, de 2 em 2, ele vai deixando, tá deixando a letra vermelha. Então, você bota o 2n, ele fica de 2 em 2. Ah, eu quero 2 em 2, só que começando do primeiro elemento. Então, bota aqui, ó, mais 1. Então, ele vai andar de 2 em 2, mas vai começar aqui do primeiro elemento, ó. Ah, 2 em 2 começando do segundo. É o que já tem, né? Começando do terceiro. Ah, ele vai preencher só um porque não tem outro, né? Beleza? Então, eu consigo fazer dessa forma aqui também. Ah, eu quero chamar os pares, na verdade. Eu não quero assim, eu quero os pares. Então, ó, vou chamar aqui a mesma coisa para diferenciar, ó. Que tem a classe div1. O meu parágrafo, que tenha os pares. Então, para eu chamar os pares aqui, ó, eu coloco even. Então, quando eu faço isso, ó, eu quero que os pares tenham uma font size de 50 pixels, os pares. Então, olha lá. O segundo parágrafo, teste, né? O terceiro normal e o quarto, sim. Então, quando eu boto even, ele vai pegar as tags pares. Da mesma forma que eu tenho um even para pegar as pares, eu também tenho para pegar as ímpares. Então, eu vou só duplicar a linha aqui para ficar mais fácil. Para eu chamar as tags ímpares, eu coloco um ODD. Simples assim, ó. Repara que já colocou tudo, né? Mas eu não vou aplicar a mesma formatação. Eu vou dizer que os ímpares, eu vou querer colocar um font family. Vamos mudar a família, ó, para esse impact. Então, ó, os meus ímpares, ó, o primeiro e o terceiro, eu mudei a fonte, né? A família de fontes, ó. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue estar pegando pares ímpares de 2 em 2, de 1 em 1, e a gente percebe o quanto isso aqui é poderoso, né? Eu não preciso ter que estar passando um ID ou classe para cada tag específica. Não. Eu quero pegar os pares, os ímpares, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu posso botar também de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de quantos eu quiser, né? Só tem que fazer sentido. Então, vamos anotar isso aqui. Pseudo classe nthchild vai chamar a tag especificada no parênteses, né? Podendo ser igual a gente já viu, a tag, vou até fazer o seguinte, ó, duplicar pra cima, Alt Shift pra cima, duplico pra cima, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, o meu segundo parágrafo só. Aí o segundo ele vai deixar vermelho. Eu vou até mudar a cor pra ficar diferente, azul. Posso chamar assim, posso chamar assim. Ó, vou até escrever, ó. Quando chamamos dessa maneira, ele vai editar de 2 em 2, começando... Aqui, ó, em vez de começar da terceira, começando da primeira. Começando do primeiro elemento. Quando passo o even, ele vai chamar as tags pares. E quando eu passo ODD,
ele vai chamar as tags ímpares. Beleza, galera? Ah, um outro pseudo elemento bem bacana aqui também, ó, é o not. Então, só pra gente fechar essa aula aqui. Então, por exemplo, eu quero... vou chamar aqui... Bom, vou seguir essa mesma pegada. Duplicar a linha aqui. E aí, em vez de ser o meu integer child, ó, eu vou apagar isso. Não é o integer child que eu quero. É o meu... not. Então, ó, eu tenho essa pseudoclasse not também. Ou seja, eu vou digitar meus parágrafos, exceto, né? Exceto quem? Exceto o terceiro, por exemplo. Então, tirando isso, exceto o terceiro, eu vou colocar aqui... sei lá, que eu vou colocar um... text decoration line 2. Então, não, mito, perdão, não é assim que ele vai entender. Ele vai entender o seguinte, ó, eu quero editar todos, exceto, por exemplo, se eu tivesse esse parágrafo aqui, uma classe, exceto o que tem a classe P. Então, exceto o que tenha a classe parágrafo. Então, olha lá, ele fez a edição, botou um risco em todos eles, né, exceto no que tem a classe parágrafo. E eu posso botar exceto qualquer coisa também, tá? Eu posso botar exceto o parágrafo que tenha o ID, que tenha... Enfim, só tem que especificar aqui dentro. Beleza? Então, o not é uma pseudoclasse que faz isso. Não quero editar aquela tag em específica. Então, pseudoclasse not vai editar as tags especificadas, a tag especificada, exceto alguma em específico. E lembrando o seguinte, né? Isso aqui, se essa classe teste também tivesse nessa... também tivesse aqui nessa segunda. Então, ele também não editaria isso aqui, ó. Beleza? Exceto o que tem a classe teste. Exceto o que tem o ID isso. Exceto o que tenha aquilo, né? Então, o not faz isso. Beleza? Então, esse foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Ou se tiver algo a acrescentar também. Beleza? Não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para continuar aqui recebendo conteúdo de programação, beleza? Então, na nossa próxima aula vamos continuar aqui nossos estudos, beleza? Nos vemos lá.